Vamos dar continuidade à nossa leitura comentada no Evangelho de João, lendo hoje o capítulo 20, do versículo 1 ao 10. E no primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu a pedra tirada do sepulcro. Correu, pois, e foi a Simão Pedro e ao outro discípulo a quem Jesus amava, e disse-lhes: levaram o Senhor do sepulcro, e não sabemos onde o puseram. Então Pedro saiu com o outro discípulo e foram ao sepulcro. E os dois corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais apressadamente do que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. E abaixando-se, viu no chão os lençóis. Todavia não entrou. Chegou, pois, Simão Pedro, que o seguia, e entrou no sepulcro e viu no chão os lençóis, e que o lenço que tinha estado sobre a sua cabeça não estava com os lençóis, mas enrolado num lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo que chegara primeiro ao sepulcro e viu e creu, porque ainda não sabiam a Escritura, que diz que era necessário que ressuscitasse dos mortos. Tornaram, pois, os discípulos para casa. Aqui nós temos a narração da ressurreição do Senhor. Esta narração se encontra nos 4 evangelhos e elas se complementam. Há alguns detalhes, elas se complementam. Nesta narrativa, nós encontramos Maria Madalena indo ao sepulcro e nós sabemos que ela não foi só, ela foi com outras mulheres. Se juntarmos os detalhes que foram apresentados nos outros evangelhos. Porque Jesus havia falecido na sexta-feira, às 3 da tarde, e o corpo precisava ser tirado do madeiro, porque começaria o Shabat no final daquela tarde da sexta-feira. Então, o que nós encontramos aqui é uma data muito precisa. Era o primeiro dia da semana. E o primeiro dia da semana é o domingo. E ela chega ao sepulcro. E chega cedo, elas chegam cedo. Ainda era escuro quando chegaram lá. Encontraram aberto o sepulcro. E lá no Evangelho de Mateus nós sabemos que havia uma pedra gigantesca que havia sido rolada, fechando o sepulcro para impedir que alguém chegasse. Também podemos ver, e nós vamos ler essa narrativa de Mateus, que havia guardas romanos também vigiando lá a entrada. Quando elas chegaram, encontraram a porta, a pedra rolada, o sepulcro aberto e vazio. E se espantaram terrivelmente com aquilo. Como nós podemos ver, são as mulheres que chegam primeiro e são as mulheres que vão anunciar o Evangelho. Por que esse destaque para Maria Madalena aqui? Há um significado profundo. Ela foi a primeira ovelha resgatada das trevas, de densas trevas. Ela foi resgatada. E aqui é uma atenção para essa ovelha resgatada. Aqui está exposto uma transição, que é a transição da morte para a vida, das trevas para a luz. Lá no sepulcro fechado, havia trevas, não tinha luz. E Jesus tinha tomado as nossas trevas sobre si, as nossas enfermidades, dores e iniquidade. Estava sobre ele. E ao ressuscitar, resplandece a luz. O Deus resplandecente, vitorioso, que passou por todo este processo e venceu o pecado, venceu o mundo, venceu a morte, venceu o inimigo e venceu a morte. A luz resplandece dentre as trevas. Madalena simboliza essa ovelha
que foi transportada das trevas para a maravilhosa luz de Cristo. Ela que vai anunciar. E ela anuncia, como nós já falamos, sem muito conhecimento, dizendo: tiraram o corpo dele. Onde está o corpo dele? Levaram, porque eles conheciam bem a perseguição que já há anos estava ali e sabia da trama toda que levou Jesus à morte. Apesar de que nós sabemos que era plano de Deus para a nossa salvação, para a nossa redenção. Então Maria vai e leva esta notícia aos discípulos e 2 deles vêm correndo. E esse discípulo, que não é mencionado o nome aqui, mas que é caracterizado no versículo 2 como aquele a quem Jesus amava, é João. E ao chegarem lá, João para na entrada do sepulcro, mas Pedro entra. E qual é a cena que eles veem? Aqui onde estão os detalhes que nós precisamos examinar. Eles veem o sepulcro vazio, os lençóis que envolviam o corpo de Cristo no chão. Aqui está o versículo 6 dizendo: no chão estavam os lençóis. Porque o corpo, nós já vimos, ele recebia as especiarias, eles era preparado e era envolto em lençóis. Então, o que eles viram? Os lençóis no chão. Mas o versículo 7 fala algo especial. Ele vê que o lenço, e aqui muito claro, o lenço que estava sobre a cabeça de Jesus não estava junto com os lençóis. Estava, aqui diz enrolado, em outra versão diz dobrado à parte. Isso diz muito. Diz muito. Isso significa que há ordem, que há decência, que há um planejamento, que houve um planejamento para a morte e ressurreição de Cristo. Houve um planejamento. E o lenço que estava sobre o seu rosto, a sua cabeça, ele é dobrado. Alguém dobrou. Alguém deixou separado. E diz à parte, nada é desproposital dentro da narrativa bíblica. Tudo tem uma razão de ser. E nós entendemos isto aqui. A confirmação da promessa de Deus com a ressurreição, mas esse exame cuidadoso e essa descrição de detalhes não é fruto do acaso, não existe acaso. É, como nós acabamos de falar, fruto de um planejamento, fruto da ordem. Era intencional. Foi intencional deixar o lencinho dobrado ali. Ele estava sobre a cabeça de Cristo. E Cristo é o cabeça da igreja. E isso simboliza, aquele que é o cabeça da igreja tem tudo debaixo do seu controle. É ele quem controla todas as coisas. E faz tudo perfeito. Faz tudo com ordem. Faz tudo intencionalmente. Este é o entendimento que temos. Isso é uma reflexão também, um convite a uma reflexão sobre a ressurreição. Porque a ressurreição é inexplicável do ponto de vista humano, mas é totalmente perfeito para Deus, nada é impossível para Ele. Então, os lençóis que simbolizavam a morte, pois envolviam o corpo morto, os lençóis que simbolizavam o toque do preparo humano, são deixados para trás. Também isso simboliza aquilo que é do contato humano, fica para trás. Mas o divino, ele se estabelece como planejou. Aleluia! A Deus toda honra e glória. E os discípulos ainda não compreenderam. Embora Jesus havia falado
Desde quantas vezes dentro do Evangelho de João nós vemos Jesus preparando os discípulos para a sua ressurreição? Mas era incrível demais para ele. E a dor, a desesperança, sim, a tristeza, né, a questão emocional era pesada nesta hora. E é por isso que no versículo 8, o versículo 9 diz, eles não sabiam a escritura, eles não criam ainda. Mas João viu e creu, versículo 8, versículo 9, eles não sabiam que era necessário. Jesus havia dito isso em Mateus capítulo 16, versículo 21, está escrito que Jesus diz, convém, é necessário que eu morra e ressuscite. E também nós sabemos que havia todo um preparo para impedir que os discípulos entendessem isso. Entendessem. E no Evangelho de Mateus, nós vemos a descrição que os judeus levantaram toda uma mentira para estabelecer a descrença. E aqui no capítulo 28, onde tem uma passagem e está escrito que, embora eles tinham solicitado guardas, e guardas romanos eram altamente preparados, eles sabiam que se dormissem no serviço iriam ser mortos, mas os guardas, pela descrição dos evangelhos, viram quando o anjo desceu, quando houve o terremoto, quando a pedra é rolada, e ficaram como mortos de tanto pavor, eles fugiram. E eles foram, aqui no Evangelho de Mateus está escrito que eles, versículo 12, eles foram aos príncipes dos sacerdotes, versículo 11, e contaram todas as coisas. Versículo 12 diz, e congregado eles, se juntaram os sacerdotes e tomaram conselho entre si e deram muito dinheiro aos soldados, ordenando dizer, vieram à noite os seus discípulos e dormindo nós, o furtaram, para propagar essa mentira. Mas era impossível que isso acontecesse. Os sacerdotes prometeram, inclusive, aos soldados que os protegeriam, versículo 14, da lei romana. Versículo 15 diz, e recebendo o dinheiro, fizeram como estava instruído. E foi divulgado este dito entre os judeus. Mas nós sabemos que isso, a trama humana não podia impedir o plano de Deus executado, intencional, o plano que traz salvação para todo aquele que crê. E resumindo, a cruz está vazia, o sepulcro está vazio e Cristo reina e vive para todo sempre. E isto diz para nós, a ressurreição é uma realidade e todos nós, como Deus prometeu, ressuscitaremos um dia, uns para a vida eterna e outros para a condenação eterna.